Fala, jovens! Oi, meus amores! Sejam bem-vindos à segunda live do desafio 20 Lives Segredos do Brás. Nesse desafio, vamos falar sobre os pilares de um negócio de roupas femininas. Como começar do zero ou alavancar as suas vendas. Eu sou o Thales. Eu sou a Luana e somos um casal empreendedor. Já fazem aí 6 anos que a gente trabalha com moda feminina através da nossa loja, a Loja Reforma. Se você não conhece, fica o convite. Procura aí no Instagram, @lojareforma. Vai ser um prazer receber vocês lá no nosso perfil também. E o tema de hoje, o tema dessa live é um ponto comum entre as lojas de roupas femininas faixa preta. Um ponto comum entre as lojas de roupas femininas faixa preta. E para começar essa live, já tirando a dúvida do pessoal aí que não sabe o que é uma loja de roupas femininas faixa preta? Eu falo ou você fala? Pode falar. Gente, é o seguinte, às vezes algumas de vocês conhecem, estão habituadas, né, com esportes de lutas marciais, às vezes algumas pessoas não, mas a faixa preta é dada sempre ali quando a pessoa alcança um nível, né, um nível superior ali, ela já se tornou uma mestra, vamos dizer assim, ela já tem maestria naquela arte marcial. E a gente gostou muito desse termo, dessa analogia, a gente trouxe também para o negócio de roupas femininas. Então, uma loja de roupas femininas faixa preta, na nossa opinião, é uma loja de roupas que fatura mais de R$100 mil por mês. E dentro da faixa preta, assim como na luta também, existem níveis, né? Existem graus de faixa preta. Às vezes o cara tem um risquinho na faixa dele, 2 risquinhos, 3 risquinhos, enfim. Então, a gente fala que acima de R$100 mil de faturamento por mês é uma loja faixa preta de primeiro grau. Acima de R$200 mil de segundo grau. E a gente encerrou aí com o terceiro grau, que é acima de R$300 mil por mês de faturamento. Só que a gente vai começar falando aí do primeiro grau da faixa preta a partir de R$100 mil de faturamento. E quanto tempo, né? Quanto tempo demorou pra gente alcançar esse patamar? Eu tava até pensando, né? A gente foi refletir, foi ver como é que fazer uma engenharia reversa aí, foi voltar no tempo, ver nossa história. E a gente lembrou que a gente demorou 2 anos. 2 anos, a partir do momento que a gente abriu nossa primeira loja, a Giovana Maia, a gente não se tornou faixa preta com a Giovana Maia, a gente veio a se tornar faixa preta apenas com a Reforma, que foi a nossa segunda loja, que é inclusive que a gente falou aqui no começo da live. Mas a gente demorou 2 anos. A gente abriu a Giovana Maia em 2014. Em 2014 mesmo, em dezembro, a gente já comprou a Reforma já existia, né? A gente vai contar essa história pra você. Se você não sabe, a loja Reforma era uma loja de roupas masculina aqui na nossa cidade. A gente passou na porta, viu que tava de promoção, aí foi ver, tava passando ponto e acabou que a gente comprou a Reforma também. E em janeiro, a gente ficou pouquinho tempo com ela masculina, em janeiro a gente reabriu ela como loja de roupas femininas. Então, 2014, abrimos a Giovana Maia, 2015, abrimos a Reforma e no final de 2015 a gente conseguiu se tornar uma loja de roupas femininas faixa preta. Inclusive, eu te pergunto, amor, você lembra quanto que a gente começou a vender R$100 mil por mês? Até quando o Thales me perguntou isso, né, hoje mais cedo, ele falou assim, bem, você lembra quando a gente começou a vender R$100 mil por mês? E ele, lógico que ele lembra, né? Porque o Thales é o financeiro, assim. E eu não lembrava. Eu falei, não lembro. Porque eu tô sendo muito verdadeira. Às vezes você nem esperava que eu ia ser verdadeira aqui, assim. Mas eu sempre fui do colocar a roupa no corpo, postar, vender e atender o cliente, pensar em campanha, pensar em brinde, pensar no cafezinho que eu ia ter na loja. E, de fato, eu nunca me preocupei em quanto que tava vendendo, quanto que ainda faltava para bater meta. Eu nunca me liguei a isso, assim, nunca. E aí o Thales pegou e me falou que foi no Natal. Isso, amor, foi no Natal. E foi muito louco nessa época. Foi quando... Muito louco, gente. Pra quem sabe mais ou menos a história, ou então sabe a história, a gente abriu a loja Reforma e a gente ficou com 2 lojas. A Giovana Maia, que era a primeira loja, e a loja Reforma, que era a segunda loja. E a gente conseguiu ficar com as 2 abertas ao mesmo tempo, conciliando tudo, até dezembro de 2015. No dia 5 de dezembro, eu gosto de guardar essas datas, acho que... O Thales é ótimo pra data. No dia 5 de dezembro de 2015, prestes a começar o Natal, no shopping de atacado, na verdade já era Natal, né? Porque o pessoal comprava antes para poder vender na semana de Natal. Eu tava lá juntando as coisas na loja e era uma das lojas mais promissoras do shopping que a gente funcionava, o shopping onde a loja existia. E todo mundo ficou sem entender nada, a gente
a gente saturou do atacado, porque como a gente não fabrica, nunca fabricou, então ficava muito complexo, era um processo desgastante, o processo de troca era muito desgastante. Então a gente já estava saturado e a gente optou por ficar só com a loja Reforma. E a gente estava assim, com muito medo, porque nenhuma das duas lojas era uma loja faixa preta. Na verdade, nem se somasse a venda das duas, eu acho que não dava mais de 100 mil reais de faturamento. Então a gente ia, praticamente era vendido o mesmo tanto, então a gente ia ter metade da nossa renda e ia manter os nossos custos, né? A loja Reforma no centro, ela tinha o custo maior de aluguel, ela tinha mais colaboradoras, enfim, eram vários custos que a gente ia diminuir o nosso faturamento muito, metade do faturamento, e continuar tendo custos. A gente tinha acabado de mudar. Exatamente, a gente já morava junto, a gente já tinha juntado os trapos. E a gente tinha mudado para um apartamento novo. Foi quando a gente começou a melhorar, a gente estava começando a ter uma estruturazinha melhor, assim, de melhorar a qualidade de vida, e a gente teve que tomar essa decisão, mesmo não podendo, e mesmo sendo totalmente contra-intuitivo, não fazia sentido a gente fechar duas lojas que estavam dando certo. A gente resolveu fechar a primeira loja, Giovana Maia, e a gente ficou com muito medo. Só que nesse mês, especificamente, nesse mês de dezembro, nesse Natal, a gente alcançou a meta lá, a marca de acho que foi 115 mil, 117 mil de faturamento, e foi a primeira vez que a gente atingiu essa marca. A gente ficou doido. Eu falei, meu Deus do céu. A gente, o Thales, né? Porque gente, sinceridade, o meu negócio era comprar, vender e fazer marketing, e era isso, assim. E o Thales, toda vez que eu vi o Thales, assim, a gente conhece o parceiro que a gente tá, né, claro. E toda vez que a gente sente que tá mais felizinho, assim, ele deixa pistas, né? É igual o sucesso, né? Deixa pistas. E eu lembro, assim, eu percebi que o Thales tava diferente, assim, ele tava, tipo, velho, muito foda. A gente começou comprando R$1.500 em mercadoria. R$1.500, se você remarcar 100%, né, vira R$3.000 de potencial de venda. Então, a gente começou vendendo aí 10 mil, 15 mil, começou vendendo um pouquinho. E a gente via outras lojas, né, ali, que a gente, como a gente estava num shopping só de lojas de roupas, acaba que todo mundo conversava. Às vezes as colaboradoras, a partir do momento que a gente teve uma colaboradora, conversava com as outras meninas, às vezes uma soltava para outra, quanto uma loja vendia, não vendia. E para nós, R$100.000, mesmo a gente estando ali na metade do caminho, era uma coisa muito surreal. A gente fala assim, meu Deus, será que um dia a gente vai conseguir? E no começo ainda, quando a gente não tinha colaborador, estava no comecinho, pra mim isso era... Eu não coloquei isso na cabeça da Luanda, a gente montar uma loja, a gente empreender. Eu nunca pensei no início que a gente conseguiria chegar nesse patamar. Para mim era uma coisa inconcebível. As metas, quando a gente começou, eram bem menores, mesmo sendo otimistas, eram bem menores que isso. Então eu fiquei assim, quase que em êxtase. E vai ser tema para outra live, que às vezes a pessoa pode falar assim, mas foi no Natal, o que aconteceu depois? Aconteceu muita coisa louca em janeiro e fevereiro, depois desse Natal, mas em março aconteceu uma coisa fantástica, mas eu queria deixar uma live específica para esse tema, porque envolve muita coisa, e a gente vai contar aqui, só resumindo aqui, de março, janeiro e fevereiro, a gente saiu da faixa preta. Infelizmente, nessa época a gente ainda não tem as estratégias que a gente tem hoje, a gente não tem o conhecimento que a gente tem hoje para ter lucro, mesmo em janeiro, mesmo em fevereiro, mas em março a gente voltou para a faixa preta e foi uma maravilha. Eu queria deixar uma live específica para essa história depois. E só para ressaltar o ano que isso aconteceu, essa virada de jogo, foi quando? Foi em 2015 para 2016, em plena crise do Brasil. A gente tá vivendo o coronavírus, né? E esses dias eu tava lembrando, ele não tava lembrando, que a gente já passou por uma crise dessas, que no caso era só financeira, não envolvia questão de saúde, mas olha que engraçado, né? Hoje as pessoas têm dinheiro, pelo menos até então tinham dinheiro para gastar, a economia estava a todo vapor, só que elas não conseguem comprar, né? Elas não conseguem consumir, ninguém sai de casa, a maioria das pessoas fica em casa, a maioria dos negócios, 90%, sei lá, 70%, 80% está fechado. Então, às vezes a pessoa tem um recurso, mas não pode gastar. E naquela época, o grande terror era, tá todo mundo quebrando, sua loja vai fechar, você não vai dar conta, não tem cliente mais, os clientes atacados agora, os que eram bons ficaram ruins, os que eram ruins agora estão dando cano em todo mundo, não tá pagando nada, vocês não vão conseguir resistir. Então tava no ápice ali do pior momento financeiro do Brasil. O Brasil tava quase que na lona ali. Então foi nessa época que a gente conseguiu, apesar do desafio, apesar das pessoas todas estarem reclamando, a gente tava tão inocente, tão cru no negócio, que a gente não tava nem ligando, não, isso não existe não. A gente nunca passou por um momento melhor para identificar aquilo como crise. De crise, né?
Enfim, hoje o Thales entende muito e tudo, ele faz as aplicações dele na bolsa e tudo, mas na época, tipo, a gente zero entendia sobre isso. E eu lembro direitinho, assim, eu sei que não tem muito a ver com o tema, mas a gente perguntou algumas pessoas sobre abrir uma loja no centro, né? O que elas achavam. Só que a gente perguntou para pessoas que tinham loja onde? No shopping. Então, é meio que dá um tiro no pé também. E todo mundo, tipo, super tirando a gente de cabeça. Vocês estão ficando louco. Loja no centro não vende nada. Tem dia que... notinha. Não, gente. Você vai vender metade. Todo mundo, tipo, tirando a gente de cabeça. Então, uma dica muito séria que a gente dá aqui, essa dica, eu até não esqueça que a gente escutou essa dica até daquele pastor, Dave Leonardo, que fala, Dave né? Leonardo. Ele falou assim, sobre até casamento, ele falou assim, que uma vez ele começou a namorar a atual esposa dele, e aí ele trabalhava no banco, E aí ele ele era chegou... muito novinho, tinha 18 anos. Ele era muito novinho e tudo, aí ele chegou no banco e na hora do café, assim, ele soltou, tipo, gente, tô apaixonado, não sei o quê, vou casar, é a mulher da minha vida e tal. Aí que um cara falou assim, você tá ficando louco, né? Foi tipo mais ou menos assim. Casamento não... casamento é ruim não existe demais. Casamento que dá certo, você vai ver, enfim. Aí ele perguntou pro cara, né, que falou assim com ele falou assim mas você tá casado? Seu casamento dá certo? Alguma coisa assim. Aí o cara, não, eu separei. Aí ele falou assim, não, então quando eu for pedir opinião, eu vou pedir a opinião de alguém que deu certo, não de alguém que fracassou, né, nesse assunto. Então é essa dica também que eu quero deixar pra vocês, né? A gente foi perguntar logo pra pessoas que não tiveram sucesso no centro e foram pro shopping. E pessoas que só tinham loja no shopping, nunca tinham aberto uma loja no centro. Então, se a gente tivesse perguntado pra pessoas que tinham loja ou têm loja no centro que dão certo, talvez seria diferente, né, as respostas. Mas graças a Deus a gente não desanimou, porque eu e o Thales, a gente nunca foi de ligar pra opinião de ninguém, sabe? Pode falar. Tá certo, o famoso nunca aceite críticas construtivas de quem não construiu nada, né? Muita gente falando isso aí, é verdade. E você deve estar se perguntando, ou então querendo me perguntar, Thales, Luana, eu não vendo nem perto de 100 mil por mês, ou então eu nem tenho um negócio de roupas femininas ainda, eu tenho sonho, eu tenho a vontade, eu quero começar, mas tá nessa loucura aí de coronavírus e tal. Essa live é pra mim? Eu devo assistir essa live? E a resposta é categórica sim. Sim, você deve. Na verdade, é você que deve escutar essa live. Porque se você já vende 100 mil reais por mês, você nem precisa ouvir isso aqui. Você já conseguiu, você já rompeu esse patamar. Você só tem que ouvir essa live, assistir essa live se você não vende ainda ou se você não tem um negócio. Porque, igual a Luana falou, o sucesso deixa pistas. Principalmente, não sei se isso é em todos os negócios, mas especificamente no negócio de roupas femininas, né? Nesse modelo de negócio que a gente trabalha, que a gente compra lá no Brás, lá em São Paulo, né, e traz a mercadoria, revende e tal, eu reparo que a maioria das estratégias que a gente usa até hoje na nossa loja, a gente começou com elas no início, às vezes de forma sem pretensão, mas usa desde o início. Então, se você modelar lojas de sucesso, se você modelar as lojas que são faixa preta já no seu negócio, as chances são que você vai aprender coisas que ela faz e que você às vezes não faz porque não entende ou não sabe por que é feito, e essas coisas são viradas de chave, eles são coisas que são determinantes para o sucesso de uma empresa, né? Para o sucesso de um negócio de roupas femininas. E não existe só um ponto, né? Existem vários pontos em comum. A gente pode falar em outras lives, nas próximas lives, sobre outros pontos em comum, né? De lojas que faturam mais de 100 mil por mês. Mas o ponto em comum que a gente vai falar hoje é... Não lembra? Não. Novidades toda semana. Ah, tá. A importância de ter novidades toda semana. Um ponto em comum entre lojas faixa preta é que todas que a gente conhece, a gente nunca viu nenhuma que não seja assim, tem novidades toda semana, compra mercadorias novas toda semana. E é isso que a gente vem trabalhando, né, com as nossas alunas. Com certeza. Gente, é novidade toda semana. A gente surpreendeu, porque temos alunos de muito longe. Tocantins temos, não temos? É Tocantins? A gente tem do Ceará. A gente tem aluna que faz compras em Fortaleza, no polo de compras lá de Fortaleza, e ela compra em São Paulo também, uma vez por mês. A gente tem outra aluna também que parece que só compra em São Paulo, alguma coisa assim. Enfim, tem aluno de longe. A gente tem aluno de
muito longe, sabe? E eu fico muito feliz porque a gente já conseguiu fazer com que elas, pelo menos, abrissem a mente, né? Pra não ir toda semana, porque é praticamente impossível, porque são, tipo, 3 dias de viagem, o avião fica um absurdo de caro, então, tipo, quase não tem como, mas pelo menos conseguir um transporte que sai de São Paulo e vão pra cidade dela toda semana, e aí elas pedem pra um carreto ou pro fornecedor, E uma enfim. delas é faixa preta. Inclusive é faixa preta de segundo grau. De segundo grau. Ela fatura muito, mais 100 mil, mais 200 mil, inclusive. E ela, mesmo ela não compra nem em São Paulo toda semana, ela compra toda semana no polo de roupas lá de Fortaleza. Ou seja, ela tem ela aplica, né, essa técnica, esse ponto em comum, mesmo não sendo do Brás, mas ela compra lá. Então, não tem como escapar, gente. Esse ponto em comum, ele é a base, assim, uma das bases, na verdade. Exatamente. E agora as alunas estão entendendo, né, que realmente tem que ir toda semana, né? Virou realmente um ritual, né? Assim, a maioria das lojas vão toda semana. As que não vão toda semana, no mínimo, pede, né, reposição, roupa, Porém, para chegar. a gente não aconselha se você não tem contato de fornecedores, não tem contato Não, algumas coisas que elas têm esse acesso, esse privilégio, porque a gente tá lá toda semana, né? Então, Isso que eu tô falando, gente, esse exemplo de comprar toda semana, as que já compram toda semana ou então que pede reposição, elas já são faixa preta, segundo, terceiro grau, entendeu? Hoje eu, Luana, consigo não ir, mas mesmo se eu não me dou esse luxo, porque é muito diferente quando a gente vai e quando a gente só pede, é muito diferente. Mas se acontecer, sei lá, alguma coisa e não ter como ir igual agora, a gente tá no momento que a gente não deve ir pra São Paulo, não deve sair de casa. lá não tá nem Então, aberto as coisas, né? exatamente. Assim, funcionando, aberto ao público, você vai lá. Mas os fornecedores sim. Então, a gente consegue pedir. Mas, o ideal é ir realmente toda semana, né? É uma coisa que eu bato na tecla com minhas alunas, elas já entenderam a importância disso. Tô muito feliz porque a maioria já conseguiram aumentar a frequência de viajar, né? A gente consegue ver, assim, grandes diferenças de quem consegue ir toda semana e de quem não vai. Infelizmente, a nossa moda passa muito rápido. Você vai hoje, se você for amanhã, já tem um monte de coisa diferente. Se você for semana que vem, já é completamente diferente. Em 5 minutos que você deixa, você chega atrasada numa banca, você já perdeu as melhores cores, que é o preto, o branco, o cinza, por exemplo, sei lá. E se você deixa, então, de ir uma semana, aí além de você não conseguir as cores, você já não consegue nenhum modelo. E tá todo mundo vendendo super bem o modelo. Hoje em dia não tem mais nada daquilo, tipo, eu quero exclusividade, eu não quero essa peça, porque, nossa, essa peça aqui, a Reforma já vendeu 200 dela. Gente, não existe isso, vocês já perceberam, eu sempre posto, tipo, qual que vocês preferem, 1, 2 ou 3? Eu monto 3 looks completamente diferentes com uma única peça, sabe? Não tem dessa mais, ninguém tá ligando se vai sair na rua e vai estar numa festa com uma mesma roupa. Cada um monta seu estilo, é super... Não tem dessa mais, né? De ter uma exclusividade. Até grandes marcas, né? Nem batem na tecla disso mais, né? E por que você acha, amor, que... Você falou que as alunas estão entendendo a importância, né? De ir toda semana já. E por que ter novidades toda semana é importante, em alguns casos, né, igual a gente estava conversando aqui, a gente vai falar sobre isso também, regra, é indispensável. E por que você acha que é tão importante assim ir toda semana? Então, exatamente, né, por isso que eu tô falando, perde muita competitividade também, né, do mercado, principalmente se você estiver numa cidade tipo Divinópolis, Belo Horizonte, Pará de Minas, Itaúna, Formiga. Nossa, eu falo que muitas cidades que já tem muitas lojas que buscam novidade toda semana. Então, se você está entrando já com cabeça de que vai viajar uma vez por mês, de que vai viajar de 15 em 15 dias, você, tipo, meio que tá fora, sabe? Do baralho, assim, não tem como. Porque já tem grandes lojas que faixa preta de segundo, terceiro grau, que já vão toda semana e que já aplica esse método e que dá muito certo. E aí, o porquê que não dá certo você ir de 15 em 15 dias? Porque, por exemplo, Reforma viajou, buscou, sei lá, vamos supor, 2 modelinhos dessa blusa aqui, 2 opções de cores. Aí você foi também, junto com a Reforma. Aí você chegou. Aí você guardou um pouco, porque na outra semana você não vai. Então você guardou um pouquinho pra falar pro seu cliente que é novidade. Só que aí a Reforma, mas um monte de concorrente seu, já postou as 2 cores, já falou até babagem, já vendeu pra todo mundo. Aí chega você na outra semana falando que é novidade.
Seu cliente vai acreditar? Principalmente, seu cliente já deve ter até comprado, porque hoje em dia, gente, o cliente não é fiel mais como era antigamente, da vendedora ligar e falar, olha, vem que chegou, nananã. E graças a Deus. Exato. É aí que abre o espaço para todo mundo, né? Imagina se seus clientes comprassem sempre da mesma loja. Aí não ia ter loja nova, porque tava todo mundo ali com seus clientes fidelizados. Exatamente. Então, aproveitem, E tá isso é tudo bom, hein? certo. Lá na loja entra um monte de cliente com um monte de sacolinha já na mão e tá tudo Compra certo. também. E compra também, né? E às vezes fala assim, nossa, eu vi em tal loja, mas aqui no seu manequim tá tão bonito. E vice-versa. Às vezes viu lá na loja, passou na porta de outra e viu que a composição tá mais bonita, ou chamou mais atenção, porque talvez eu fiz a composição de bota e a outra fez a composição de tênis, e a pessoa gosta mais de um estilo esportivo, mais descolado, e gostou mais de lá, e tá tudo certo. Tem mercado pra todo mundo, né? E aí, se você fica guardando mercadoria pra falar que é novidade na outra semana, a Reforma já vendeu e seu vizinho do lado já vendeu e todo mundo já vendeu e você tá lá segurando peça, né? Fora que isso funciona muito pra mim, tipo, exemplo, vou hoje, na próxima semana eu vou praticamente pra reposição, gente, porque assim, eu tô postando, tá vendendo, tá esgotando e eu já tô pedindo e já tá, entendeu? É tudo muito rápido, sabe? Show. Esqueci de alguma coisa. Gente, eu falo até mandar parar. Na hora que eu tô aqui, ó, de cara com vocês, eu travo. E como que a gente descobriu a importância de toda semana? Porque na nossa época não era comum. Não era. Foi uma novidade, né? Foi um movimento que veio aí, a gente fez parte desse movimento, a gente participou do início dele. Como é que a gente descobriu que ir toda semana dava tanto resultado assim? Primeiro que a gente começou a ir toda semana porque a gente não tinha dinheiro pra fazer igual as outras lojas faziam, né? Porque as outras lojas comprava muito, estocava, né? E ia vender aos poucos. E a gente não tinha dinheiro pra ir estocar e vender aos poucos, né? A gente comprava R$1.500, R$1.000, R$2.000 e tipo, graças a Deus a gente chegava aqui, já vendia tudo. E aí a gente custava esperar já o início da outra semana pra buscar mais e tudo mais. Eu fui percebendo, porque a minha forma de chamar a atenção, porque as outras lojas tinha a forma de chamar a atenção, né? Eu falo pelo shopping, porque elas tinham muita quantidade de peças. Tipo, essa blusinha, elas tinham, sei lá, 50 peças na prateleira, assim. E como era fora da fábrica, né? Se precisasse, tinha mais. Ainda buscava, e buscava nas outras lojas, porque já tinham várias lojas e tudo. E porque era um shopping de atacado, né? Era um shopping que parava os especiais, e aí o pessoal descia e queria, tipo, 3 iguais e tudo mais. E eu não tinha essa quantidade de peças, a gente não tinha dinheiro, não tinha nem dinheiro em maquininha pra antecipar, pra comprar mais quantidade. Então aí a gente ia toda semana. Então eu tinha que usar algum argumento pra mostrar que não é que a gente não tinha dinheiro, é que era uma estratégia nossa de ter novidades toda semana. Então eu falava pro cliente, olha, eu opto por não ter tanta quantidade, porque toda semana eu tenho muita coisa linda saindo, nananã. Aí o cliente foi, tipo, nossa, aí o pessoal foi pegando meu telefone, porque na época eu ainda conseguia dar um auxílio assim mais próximo. E aí, gente, toda semana tinha novidade. Na Giovanna Maia, no caso, né? Que era a nossa primeira loja. E aí foi ficando, tipo, muito forte isso, né? Essa identidade nossa, de ter roupa nova toda semana. Fora que era mais rápido pra buscar reposição, era mais rápido, por exemplo, uma blusinha que o pessoal tava pedindo muito e eu não tinha encontrado uma semana, eu já falava com o fornecedor, olha, faz uma blusinha assim assado, porque o pessoal tá pedindo muito. Então era muito rápido, né? Porque geralmente o pessoal marcava a viagem era de em 30 dias, né? E aí eu ir toda semana, todo final de semana, era muito rápido, que chegava novidade, que eu conseguia reposição, se tivesse algum defeito na peça, eu conseguia trocar mais rápido. Então, por vários motivos, né? E aí entra outra vantagem também, né, de toda semana, que é o fato de você diminuir a probabilidade de você errar. Um risco. De você errar. Porque pensa, você vai fazer uma compra pro mês inteiro. Vamos supor que você tem lá, em vez de você comprar R$1.500, é um valor que a gente indica fazendo a sua primeira compra, vamos supor que você compre R$6.000. Você vai lá e 6.000 você vai comprar pro mês inteiro. Não tem problema comprar 6.000, se for 6.000 por semana, mas vamos supor que você compra 6.000 pro mês inteiro. Qual que é a maior chance de você errar? Comprando tudo de uma vez, pra você tentar vender o mês inteiro, ou comprando pedaço por pedaço por semana, que aí às vezes você vai errar naquela primeira semana, você não vai comprar de dela. novo. E outra que você vai buscar novidade, você vai buscar reposição daquilo que vendeu mais. Agora, se você né? já fizer e até a compra... cor também, né? Cor, tamanho. Gente, lá na loja eu nunca compro a mesma quantidade de tamanho
de calça, por exemplo, toda semana, né? Eu tenho as numerações que saem mais, alguma cor que tá faltando, geralmente o preto é o que acaba mais rápido, de parte de baixo. Então, imaginem só se você vai pro Brás e compra lá, sei lá, se você fosse comprar R$1.000 de calça, no mês todo diluído, você compra de uma vez só. Aí, de repente, você só tem o tamanho P pra vender, você não tem mais M e nem G. Entenderam? É muito difícil. Isso aconteceu com a gente, com a reforma semana passada, mas é porque, né, com o corona tava difícil, já tinha 2 semanas que a gente não tava conseguindo, né, reposição e tudo mais. Gente, a gente ficou sem a calça M, não saía nem a P nem a G, é incrível, assim. Quando fura uma numeração é muito difícil. Então, imaginem só se eu tivesse que esperar, sei lá, se eu tivesse começando agora, como muitos estão começando, ou se eu não fosse faixa preta ainda, se eu não entendesse isso ainda. Imaginem só se eu já tivesse gastado todo o meu dinheiro, se eu não conseguisse buscar e se o fornecedor também não me mandasse. Porque a maioria dos fornecedores lá, gente, tem um mínimo, né, de peças que eles enviam. Eles não enviam pouca quantidade, sabe? Então, eles têm um mínimo. Então, imaginem só se você tivesse que esperar mais um mês, ou sei lá, de quanto tempo você vai buscar pra repor essa calça M, né? Então, ir toda semana, você ia conseguir comprar só a M tranquilamente. E aí, ia fazer o resto, né, das peças também, porque acaba que mistura, né? As pessoas começam a ficar enjoadas daquilo. Sim. Por quê? Muita gente até me pergunta assim, como criar conteúdo todos os dias? Pra começar, se você tem uma loja de roupa, o conteúdo é mostrar roupa. Tudo bem, igual eu fiz a torta da Lu, nós vamos postar hoje, eu ensino a arrumar um cabelo, eu ensino a fazer uma make, ok. Mas as pessoas querem ver roupa, querem ver looks de roupa, não adianta. Então, se você tem novidade toda semana, você tem conteúdo toda semana, você tem conteúdo todos os dias, né? Outra vantagem. Agora, se você busca roupa de 20 em 20 dias, gente, eu não consigo me imaginar postando as mesmas roupas 20 dias direto, não. Eu, por exemplo, ainda mais que eu sou de gêmeos, eu lembro disso toda hora, eu enjoo tanto das coisas que vocês não fazem ideia. Então, imaginem só eu postando as mesmas roupas durante 20 dias, né? Talvez na hora que você chegasse na sua cidade, se você vai de 20 em 20 dias, você chega na sua cidade, pum, você arrebenta, né? Vende muito. Tá, e aí? E depois nos outros dias? Aquilo que não vendeu no início, como que você vai fazer? Porque se você voltar pra São Paulo e buscar mais um pouco pra dar uma misturada, ok, vai saindo aos poucos, porque não é que aquela peça que não vendeu, não é que ela é feia ou que qualquer outra coisa, não. É porque às vezes, sei lá, a pessoa não tava no dia, não vendeu no momento e tudo, mas, gente, geralmente alguma atriz, alguém, né, da televisão, alguma blogueira, nananã, usa a peça e o povo já, nossa, eu quero a peça, você tem a peça, então aí você posta ela com novidades, com mais um monte de coisa, tudo vende. Agora, se você tem as mesmas peças durante 20 ou 30 dias, não tem como. Esse era um dos tópicos aqui, aproveitando a gente destrinchar ele mais um pouquinho, que é o que muita gente relata. Às vezes as pessoas começam a mandar mensagem pra gente, falando, meu estoque tá muito cheio, meu estoque tá enchendo, eu compro novidade, tá enchendo, eu compro novidade, tá enchendo. Aí a gente vai saber o que acontece. A pessoa fala, não, eu vou uma vez por mês. Então, e o sintoma, né? O sintoma é sempre o mesmo, que a pessoa, você vê, tem um sintoma e tem a causa do problema. Né? O sintoma é, eu chego, eu vendo bem algumas coisas e o resto não sai nem ao poder de reza. Eu vou lá, fico tentando vender na segunda semana, na terceira semana, na quarta, não sai, garrou. Vou lá, faço outra compra para tentar, né, ter novidade e tal, vendo bem também no primeiro dia, na primeira semana e o resto não sai na segunda, na terceira. E isso vai acumulando aquele estoque que chega uma hora... imenso, que nem abaixo preço de custo vende. A pessoa tá desesperada. E a pessoa não desapega também não, né? Não desapega. A pessoa não desapega, acha que dá 20%, 10% vai resolver algum problema. E não resolve. Queria te contar que não resolve. E esse é o sintoma. Esse é o sintoma. Esse é clássico. É igual se eu fosse um médico, se eu não fosse um médico, vocês estivessem chegando aqui no consultório, em vez de você relatar para nós que assim, eu tô com dor de cabeça, aí a gente procurar lá que sua dor de cabeça é um cansaço, é noite mal dormida, é alguma coisa estragada que você comeu, é uma falta de vitamina, e te receitar o remédio, isso é o sintoma de quem tem um negócio de roupas femininas e não vai toda semana. Meu estoque tá muito cheio, tem peça que não sai nem a poder de reza. Como é que eu faço promoção ganhando dinheiro? Não tem jeito de fazer uma promoção ganhando dinheiro, vai liquidar os estoques. Então esse é o sintoma. Aí quando a gente vai olhar a causa, se a dor de cabeça, a causa pode ser uma noite de sono mal dormida, nesse caso, a causa é sempre o fato dela comprar muito de uma vez só pro mês inteiro. Sempre é. Essa é a causa da doença, vamos dizer assim. Sempre é. E, gente, é igual eu falei, eu bato nessa tecla também, que o pessoal posta muito rápido. Igual, essa mercadoria que eu tô postando aqui pra você chegou hoje, eu já postei.
Se você que tá me assistindo tem essa mercadoria guardada na loja, você já aposta amanhã, não fica esperando não. Tá? Porque aproveita que a minha já vai esgotar daqui a pouco, se Deus quiser. Já vou, amanhã já aposto. Já tá apitando aqui o site. Tá apitando aí, ó. Então, tudo que eu postei ontem, graças a Deus, praticamente tudo esgotou. A gente não tem mais. E principalmente porque a gente também não tá conseguindo na mesma quantidade que a gente conseguia antes, né? Graças a Deus também, porque o pessoal tá tendo consciência de ficar em casa, de trabalhar com a equipe reduzida e tudo mais. E eu nem apavoro eles, que eu quero que realmente todo mundo trabalhe com muita consciência. Mas, graças a Deus, eu já vendi tudo. E o que eu postei hoje, se Deus quiser, amanhã já tá tudo vendido. Então, aí, imaginem só se você tá guardando isso pra semana que vem, por exemplo, né? Você guardar de um dia pro outro, até o final da semana, postar estrategicamente. Ok, mas fica guardando, igual o pessoal vai de 40 em 40 dias, de 20 em 20 dias, 30 em 30 dias. E aí você pergunta, mas por que você não vai toda semana? Ah, semana passada porque teve um aniversário que eu não podia deixar de ir. Ai, na outra semana é porque, era, sei lá, eu tinha que levar a avó na capoeira, né? A gente sempre usa nossos amigos um dia falaram isso, levar a avó na capoeira. Nunca mais eu esqueci disso. Pensa numa desculpa aleatória. Não, teve jeito não de levar minha avó na capoeira. Não, gente, eu... Quê? Levar quem? Gente, foi muito engraçado, eu nunca mais esqueço. E é verdade, o pessoal dá umas desculpas, que você fala assim, velho, tô acreditando. E é engraçado que depois que você vira o jogo, vira a chave, sabe? Essas desculpas, você fala assim, ai, preguiça, você já nem discute mais, você fala, ah, então tá, então beleza. E uma vez eu escutei de uma pessoa também que falou assim, que questione qualquer desculpa, menos quando a pessoa colocar filho no meio. Aí você não discute, não. E é verdade. Mesmo você sabendo que é uma desculpa, você não pode falar que é uma desculpa. Exatamente. Então, gente, pensa, olha a desculpa que você tá dando e percebe, será que isso aqui é uma desculpa que vale a pena? Que tipo assim, sabe, será que esse aniversário não podia comemorar um dia antes ou um dia depois? Será que uma viagem você não conseguiria programar ela pra acabar numa sexta e você ir um dia antes? Sabe, uma coisa assim? De programar mesmo e de ver que isso é um trabalho, sabe? Eu e o Thales, a gente já sabe, a nossa família no início não entendia muito, né? Ficava, nossa, mas hoje é dia das mães, não, mas hoje é dia dos pais. E hoje eles super entendem, eles sabem que enquanto muitos estão trabalhando, por exemplo, numa terça, numa quarta-feira, a gente tá jantando fora, né? E isso, né? Por que tem que ser o sábado e o domingo e o sexto? A gente sempre viaja, né? Quando vai viajar é meio de semana, muito difícil. E é maravilhoso, viu, gente? Viajar meio de semana, porque existem as vantagens, hein? É mais barato. Então, vamos pensar também nas desculpas que a gente tá dando, né? Se realmente elas valem a pena, né? Pensar ao longo prazo, né? Uma vez eu falei assim com o Thales, eu nunca mais vou esquecer, eu falei assim com ele, Thales, mas se eu morrer amanhã? Aí ele falou assim, e se você não morrer amanhã? Né? Então vamos sempre colocar em equilíbrio, né? É lógico que eu e o Thales tem vezes que a gente realmente não vai para São Paulo, que é às vezes alguma viagem que a gente gostaria muito, mas isso é rara às vezes, sabe? Rara. Tem uma fala melhor ainda que essa do se você viver assim, ó. Acho que é o Snoopy, fala assim, Snoopy, todo mundo vai morrer um dia. E ele responde, mas nos outros dias a gente vai viver. Então são muito mais dias, né, que a gente vai viver do que o único dia que a gente vai deixar essa existência e, sei lá, né, transcender aí. Então tem muito mais dias pra gente se preocupar, cuidar, né, da nossa saúde financeira, cuidar dos nossos negócios, dos nossos sonhos. Então não fica bitolado, né? Se for viver a vida doidada aí, é 8 ou 80. Não, tem que ter o equilíbrio. Exatamente, concordo. E uma pergunta que tá chegando muito aqui, acho que eu já vi umas 3 ou 4. Falando assim, Thales, Luana, mas e o custo da viagem? Eu tô começando, eu não tenho, nossa, vou pagar aí passagem 4 vezes, ao invés de pagar a passagem uma vez, é muito caro a passagem, então vou ter que pagar alimentação lá não sei quantas vezes e tal. E, primeiro, isso não é desculpa, porque eu e o Luana, a gente começou, igual eu falei, do zero. A gente tinha R$1.500 para fazer uma compra de mercadoria, R$1.500, e a gente ia lá toda semana. Mesmo se fosse para comprar 1.500, 1.600, 1.700, às vezes, sei lá, o estoque dava uma enchida, a gente comprava 1.000, mas a gente sempre viajou toda semana justamente por não ter dinheiro. Então, se você falar, mas vai ficar caro, eu não tenho dinheiro, é justamente por isso que é melhor você ir toda semana, para você, às vezes você está gastando aí 3 vezes mais com passagem, mas e o que você está economizando aí de todos esses efeitos colaterais que a gente falou, né? Da pessoa conseguir vender só quando chega, depois não conseguir vender mais. Então, se você comprar pouquinho,
o que acontecia, inclusive, muito com a gente era isso. Chegava na quinta-feira nem tinha roupa mais. Não, e outra coisa, você já fez o teste de ir toda semana? Porque a gente... Na hora que você fizer o teste e ver que vende mais, você vai ver que vale a pena, sabe? Tipo, vendeu, acabou, você tem que buscar. Sim. É natural isso, sabe? Você vai ver que vai virar uma coisa rotineira, assim. A gente viu várias lojas do mesmo segmento que o nosso, que já existiam, que não tinha essa rotina, que virou rotina depois que a gente começou a ir toda semana. E a gente tinha novidades toda semana e eu postava toda semana. Então, gente, os clientes começaram a pedir, virou uma rotina, uma necessidade, uma coisa que não tinha como fugir. Sim. Então, na hora que você começar a ir toda semana, você vai ver que vai ter demanda toda semana, se Deus quiser. Você vai ver que o dinheiro da passagem e da alimentação vai ser tão diluído naquilo ali, nas vendas você não vai nem reparar, sabe? Verdade, vai diluir nas vendas a mais. Mas não é só ir toda semana não, viu, gente? Isso é um dos pilares aí, tem que divulgar, ralar. Porque não adianta comprar, que os clientes não vão adivinhar que você comprou e que tá tudo lindo, maravilhoso, né? Não é bem assim. Verdade. Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui. Deixa eu ver também as perguntas aqui. Você quer ver as perguntas? Quando você ver as perguntas, a gente falou, né, sobre o custo da viagem. E a gente falou também, e eu anotei aqui também uma coisa que o pessoal pergunta muito não tem jeito de eu ir toda semana. Às vezes a desculpa é o filho e não tem como a gente discutir isso. O filho é a desculpa que não tem como a gente discutir, porque o filho das duas uma. Ou ele vai ser uma desculpa para você não fazer, ou ele vai ser o porquê que você vai fazer, né? Ele vai ser o seu incentivo. É por ele que você está fazendo isso, é por ele que você está se sacrificando, é por ele que você vai trabalhar mais, porque você quer dar uma vida melhor para ele. Mas ele também pode ser a desculpa de não fazer, não posso, tal, meu filho, enfim, né? Então, Thales, Luana, não tem jeito de ir toda semana, impossível. O que vai acontecer comigo? Na verdade, a única coisa que vai acontecer é simples, você vai pagar um imposto a mais. E esse imposto não é um imposto do governo que chega para você todo mês aí pra você pagar, não é esse tipo de imposto. É o imposto de não conseguir ser uma loja faixa preta. Você vai pagar esse imposto. Porque, claro, se você vai uma vez a cada 3 meses, você ir de 2 em 2 meses é melhor. Se você vai de 2 em 2 meses, você ir uma vez por mês é melhor. Se você vai todo mês, você ir de 20 em 20 dias é melhor. Se você vai de 20 em 20 dias, você ir de 15 em 15 é melhor. Mas nada vai superar você ir toda semana e chega num nível que você vai ver que você vai precisar, talvez, ir mais de uma vez na semana. O que aconteceu com a gente já, acontece várias vezes, a gente precisar de ir várias vezes, né? 1, 2 vezes a gente ficar lá vários dias e mandando as mercadorias por causa da demanda. Então, aí você tem que escolher se você está disposto, né, a pagar esse imposto. Esse imposto aí, ele é um pouco subjetivo, ele é um pouco imaginário, mas ele é um imposto que existe, você vai ter que escolher pagar ele ou não. E o que acontece se você definitivamente não puder ir toda semana, é você pagar esse imposto. A pergunta mais frequente aqui vai deixar a live salva? Vai. A live vai ficar salva por 24 horas. Eu gosto de falar que, assim, por mim eu nem deixava a live salva, sabe, gente? Porque amanhã é nunca. Quando a gente fala que vai deixar uma coisa para fazer amanhã, para fazer depois, o depois é nunca acontece. Então, é muito diferente quando você está comprometido. A gente está fazendo, eu até pensei, não, vamos mudar o horário da live, vamos mudar para mais cedo, porque 10 horas é tarde e tal, mas na verdade a gente quer que pessoas comprometidas. Então, se você se comprometeu a esperar até 10 horas da noite para assistir a live, que às vezes a pessoa fica aí, acontece isso com a gente, inclusive, fica a madrugada inteira aí mexendo no telefone, mas não é um compromisso de assistir uma live, de fazer um curso à noite, é um compromisso que não, tá tarde e tal. Então, porque a gente não está comprometido. Isso acontece também aqui. Então, por isso que a gente está fazendo essa live às 10 horas, vai ficar salva, mas quem não assiste agora, dificilmente, se não assistir hoje, que não estou assistindo nesse momento ao vivo, porque eu estou num compromisso, estou numa reunião, a hora que você sair dessa reunião, assiste. Porque se for deixar para amanhã você já vai ser consumido aí pelo seu dia, vai ter já o WhatsApp bombando, o BBB aí vai estar pipocando no seu Instagram, enfim, vai ter outras histórias aí para você ver e você vai acabar deixando para lá. Então, o amanhã, o depois é nunca, mas vai ficar salvo, 24 horas vai ficar salvo. Só lembrando, muita gente perguntando também, mas a gente tem seguidoras muito fofas que estão ajudando a responder. O que é uma loja faixa preta? Uma loja faixa preta é que fatura de 100 mil reais pra cima, tá, meus amores? E na faixa preta tem vários graus. Vários graus, né? Tem primeiro, segundo e terceiro grau. Exatamente. O que é o terceiro grau, amor? Vamos começar de trás para frente. O primeiro grau é quando você atinge os 100 mil. A partir de 100 mil reais de faturamento, não é lucro, gente, é faturamento. Peguei quanto que eu vendi na maquininha de cartão, crédito, peguei quanto que eu vendi em dinheiro, deu lá 100 mil. Você virou faixa preta, primeiro grau. Se você vende mais de 200 mil, a partir de 200 mil,
você vira faixa preta segundo grau. E se você vende mais de 300 mil, você vira faixa preta terceiro grau. E a gente, nessa analogia, a gente parou por aí. A gente parou nesses 300 mil, que eu acho que já é um valor onde a pessoa consegue construir coisas maravilhosas na vida dela. A partir dos 100 mil, ela já vê uma diferença grande. Eu lembro direitinho, inclusive a gente vai fazer uma live sobre isso também, né? Falando do fatídico ano, né? Que as coisas começaram a acontecer na nossa loja, na nossa vida, depois ali de trabalhar muito, de plantar muita sementinha. E quando essas estratégias que a gente fazia inicialmente sem consciência, né? Quando a gente começou a ter recurso e aplicar essas estratégias atingindo muita gente, mudou totalmente a história da nossa loja e, consequentemente, da nossa vida também. Mas é isso, primeiro grau, 100 mil reais. Segundo grau, a partir de 200. Terceiro grau, a partir de 300. Se a pessoa vender 400 mil, 500 mil, 600 mil, 1 milhão, ela é faixa preta de terceiro grau. Eu vi que teve uma pergunta, uma seguidora fofa que também acabou respondendo e podem ter certeza que isso vai ser o tema de uma live, né? Perguntou se investir nas influenciadoras é importante e tudo mais. Até falou nas pequenas influenciadoras, se eu não me engano, né? Eu acredito muito que investir na influenciadora que tá mais ou menos no seu nível, é muito importante, sabe? Porque, tipo, se você investir, por exemplo, o caso da Adriana Santana. Quando a gente trouxe a Adriana Santana, a gente podia ter esperado mais um pouquinho, sabe por quê? Porque a gente não tinha estrutura pra ela. Eu vou explicar melhor. A gente ainda não tinha um site, a gente dependia de vendas pelo WhatsApp. E a gente chegou a ter, nessa época da Adriana, eu acho que 4 ou 5. Eu tô mentindo? Acho que chegou a ter 5. A gente fica na dúvida, né? Era 4 tipo ou assim, 5, por aí. mas pessoas... Respondendo no WhatsApp. A gente teve que comprar um monte de telefone pro pessoal responder. E a gente não tava aguentando a demanda, sabe? A gente não aguentava a demanda. Tudo convertia em venda? Não. Tem muita gente que chama, que não converte em venda. Pra conhecer, é normal. Igual quantos clientes entram na loja no dia pra gente fazer 100 vendas? E não tem problema nenhum, claro. Porém, a gente tem que criar uma experiência boa pro cliente, ele comprando ou não é mesmo? Então, a gente precisava de pessoas para responder a demanda. E a demanda foi muito grande. É lógico que agora, se eu chamar Adriana Santana, é trilhões de vezes maior. Porém, eu tenho estrutura, eu tenho um site que não vai cair, né? Eu tenho um site, eu tenho fornecedores que vão conseguir me fornecer 1000 peças se eu precisar, talvez. Então, na época, foi tipo, muito leiga, assim, era o meu sonho trazer, não me arrependo, foi maravilhoso. Ela virou a chave real aqui. Mas, a importância que eu estou dizendo de contratar um influenciador no nível, né? Porque senão realmente não consegue. E o que a gente fez também, né? Quando a gente começou a reforma, principalmente, porque a loja do shopping não tinha disso, não existia esse negócio de blogueira, era modelo que desfilava usando a peça no shopping, por exemplo, no lançamento. E quando a gente abriu a loja física, começou junto com o movimento aí foi onde nasceu, né, essa profissão blogueira, não existia isso. Porque o Instagram estava no comecinho, né? As redes sociais estavam bem no comecinho, então ainda não tinha isso de influenciadoras, né? Da pessoa postar, outra pessoa seguir, ver e querer comprar. Então a gente começou junto com esse movimento também, né? Além de ter esse movimento das lojas comprando toda semana, teve esse movimento também de nascer as influenciadoras, as blogueiras, né? E eu comecei a fazer foto e vídeo e tudo mais por falta de dinheiro de contratar uma blogueira, uma influenciadora e tudo mais, né? Eu sempre falo que eu sou muito grata a Catrine, né? Uma influenciadora aqui de Divinópolis, porque na época a gente não tinha condição de pagar sempre que ela ia, mas às vezes ela trocava em permuta, ela às vezes nem cobrava nada, ela falava, não, Lu, eu tô aqui de coração, eu não vou te cobrar nada. E isso é muito importante, porém a Catrine estava começando como nós, né? Sim. Eu não vou virar pra Fernanda Petris, por exemplo, se eu tivesse começando a falar aqui, faz de graça pra mim. Lógico que não, gente. Ela tá onde ela tá porque ela merece, é um investimento muito grande. Retorno, exatamente. Então, não é um gasto, eu não estou gastando com a Fernanda Petris, eu estou investindo com a Fernanda Petris. É muito diferente, sabe? Então, ninguém tá fazendo caridade assim, né? Ai, posta aí pra mim porque eu tô começando agora. Não é assim. Né? Você precisa fazer um investimento. Você tem que entender que essa pessoa que vai postar pra você, ela vai te trazer um retorno. Então, eu também não acho justo a pessoa, igual, né, as pessoas têm muito preconceito com influenciadores que falam assim, mas elas não estão gastando nada.
Como assim não tá gastando nada, né? O tempo delas, elas estão gastando o tempo delas, que elas poderiam estar fazendo milhões de outras coisas, né? E elas não conseguiram seguidor, assim, do dia pra noite, de qualquer jeito. Principalmente seguidores, né? que compram, né? Exatamente, consumir, seguidores que vai converter em engajados venda. e tudo mais. Então é muito importante também que vocês procuram influenciadores que tenham a ver com a sua marca, que tenham a ver com o estilo de roupa que você veste, que você vende e tudo mais, porque não adianta também eu mandar uma roupa, sei lá, para uma pessoa que só anda com roupa fitness, com roupa de ginástica o dia todo, que ela gosta, né? e tudo mais, Autoridade nisso. Exatamente, então ela é autoridade nisso e tudo mais. Não adianta, né? A gente tem sempre que investir naquelas meninas. Eu, por exemplo, eu fico de olho nas meninas que me compram, que são até clientes, porque eu falo, não, peraí, se elas são clientes é porque elas gostam, né? Tem até uma influenciadora daqui de Divinópolis, ela tá começando agora, a gente adora, né? Repostar ela. Eu esqueci, foi Suelen. Ela tá começando agora e ela é gracinha, tá começando agora e tudo, não sei se é fácil. Em alta performance. Em alta performance, né? E ela tá investindo, ela saiu do trabalho dela, tá foco o dia inteiro em conteúdo e é uma profissão. Ser influenciadora digital é uma profissão das pesadas, assim, sabe? Não é fácil. Não é fácil. Então, assim, ela dá Pra quem acha que é fácil, o desafio é você ligar sua câmera do Instagram agora, porque quem não valoriza é porque acha que faz aí 5 stories falando sobre alguma coisa. Eu quero ver, aí você vai falar assim, meu Deus. Exatamente. E é maravilhoso isso. Então, eu estar do lado, né, de uma empresária que está contratando e também sou do lado de ser contratada, porque eu faço alguns trabalhos, né? Então, gente, eu sempre falo com o Thales, eu falo, não, além do valor que ela tá me cobrando, eu quero dar também a roupa que ela gostar, eu sempre mando um presentinho a mais, porque eu sei o que é isso, eu sei o tanto que é desgastante, eu sei o tanto que é estressante. Enfim, eu entrei nisso realmente pra gente saber valorizar e perguntar o valor. Olha, quanto você me cobra? Não é assim, eu tô começando agora, faz de graça. Não é assim que funciona. Ou, se você quer alguma coisa de graça, né? Se você tá começando agora, procure alguma influenciadora que também está começando agora, que não tem muitos seguidores, que não faz grandes investimentos, e aí vocês vão começar juntas. Agora, você procurar uma influenciadora que já tem um nome, né? Que já tem uma quantidade boa de seguidor, que já converte em vendas e tudo mais, provavelmente ela não vai nem te responder e tá tudo certo, porque ela não chegou onde chegou do nada. É a mesma coisa, você tá com uma loja bacana, faturando e tudo mais, e toda hora chega aqui, me dá uma roupa aí pra te divulgar. E você olha o Instagram da pessoa, a pessoa, não, peraí, né? Tem que ser bom para as duas partes, né? A gente tem que ser realista, não é mesmo? Mas a gente vai fazer uma live sobre isso. E agora a gente vai... exatamente, eu quero só mandar um beijo muito grande pra Rai, nossa aluna. Agora que eu percebi que foi você que respondeu, né, essa perguntinha de uma das seguidoras que acabaram de perguntar. Gente, é isso aí que eu fico muito feliz de ver, sabe? Uma das nossas alunas que investiu no nosso curso, que está no nosso grupo de Telegram, ter um coração tão bacana de vir aqui pra live, né? E ainda ajudar a responder. Ela podia muito bem pensar assim, eu paguei o curso e vou ficar ajudando aí de graça esse povo aí que não sei o que não tiveram coragem de investir, que não puderam investir. Não. E sim, eu tenho certeza que todas as minhas alunas que estão dentro daquele curso de Telegram, gente, daquele grupo de Telegram, pensam a mesma coisa, sabe? É uma comunidade mesmo, todo mundo querendo fazer o bem, todo mundo querendo ajudar uma a outra. A gente... todos os dias recebe mensagem, né, de alguma aluna que, gente, eu tô desanimada, como que eu faço? Aí vem as outras alunas e já ajudam muito. Ontem eu falei sobre isso, né, que às vezes chega alguma aluna perguntando alguma coisa, na hora que eu vejo, na hora que eu entro pra ver, uma outra aluna já respondeu, já tá tudo certo. E isso é lindo, né, de ver esse movimento, né? Então, um beijo para as minhas alunas, para os meus alunos lindos que me ajudam tanto também, que me coloca força, que me coloca para frente, né? Porque é uma ajuda assim das duas partes, realmente. Show. E uma pergunta no tema também sobre essa questão de compras toda semana a pessoa perguntando, mas quanto que eu tenho que comprar toda semana? Então, como é que eu diluo, né, o valor de compras em compras semanais ao invés de uma compra mensal? E primeiro, esse valor é relativo, né? Então, o que a gente compra hoje é de acordo com o que a gente tem como meta de faturamento. Então, depende de quanto você quer vender, porque uma coisa está 100%
interligada à outra. Você pode você pode contratar a Adriana Santana, igual a gente tá falando aqui, e gastar lá não sei quantos public posts dela para ela postar e falar de você como se você fosse a melhor amiga dela, e você chamar 1 milhão de pessoas aí no seu WhatsApp, seu WhatsApp travar e você não ter peças. Faz sentido? Você não vai conseguir vender, o tanto que você vai vender é irrisório, porque uma coisa está totalmente associada à outra. Então, para você saber primeiro quanto você quer comprar por semana, quanto você tem que comprar por semana, depende de quanto você quer vender. Não é verdade? Quanto você quer vender, qual que é a sua meta de vendas e quanto você remarca, né? No nosso caso, que a gente remarca 100%. Se eu quiser vender 50 mil no mês, eu tenho que comprar no mês 25 mil reais de mercadoria, pelo menos, né? Se eu acertar, às vezes vai errar alguma coisa, ou então vamos colocar que você compra aí às vezes 25, às vezes 30, né? Às vezes tá com a gordurinha ali de estoque e tal. Então, a primeira coisa é isso. Agora, como é que você faz para diluir isso? É só você pegar o valor que você tem que comprar por mês, vamos supor nesse exemplo. Se você tem que comprar 25 mil reais por mês, se você for comprar por semana, você vai diluir tem duas formas. Ou você vai dividir por 4, né? Vamos supor que era 24 mil por mês, para a conta ficar redonda. Aí você vai comprar 6 mil por semana, ou às vezes você vai investir mais na primeira, na segunda, ali, que às vezes são semanas que você pode vender melhor. Se você vender mais, você aumenta a sua meta. Se você ficar ali no meio do caminho, depois você vai comprando menos também, né? Se você errar um pouquinho, alguma coisa ou outra assim, você vai comprando menos para compensar, mas é basicamente isso. Para você definir quanto você quer, quanto você tem que comprar por semana, depende da sua meta mensal ou semanal, e como que você dilui, dividindo aí esse valor que você teria que comprar por mês, de acordo com a sua meta, pelas 4 semanas. É simples, não é tão complicado. Eu acho que é isso. Tem um bônus aqui, queria falar isso com vocês. Antes de finalizar que é uma dor muito grande aí de muita gente que manda mensagem para nós, que alguns efeitos colaterais de ir toda semana, e um dos principais, um dos que eu mais gosto, é o de te ajudar a ter uma desculpa para não vender na notinha. Não vender fiado, não vender crediário, que é uma dor muito grande das pessoas. Na minha cidade, todo mundo quer comprar na notinha, não dou conta, como é que eu faço? Aí não tem como ir toda semana, porque o dinheiro fica parado. E ir toda semana é uma justificativa que você vai dar para a pessoa, uma razão. Você vai usar o gatilho mental da razão para a pessoa entender, para não ser um simples não. Vende uma notinha para mim? Não. Mas todo mundo vende? Não, mas eu não vendo. Aí a pessoa não vai comprar de você mesmo, não. Agora, se você justificar, você olha para você ver o que acontece. Essas lojas que vendem, elas não têm novidade toda semana, porque realmente é difícil, não tem como você comprar lá toda semana se você não tiver o dinheiro para comprar toda semana. E na notinha, o dinheiro vai ficar preso para você receber daqui 1 mês, 2, 3, né? Receber nas parcelas. Então, você vai justificar dessa maneira, aqui, eu vendo no cartão porque eu antecipo esse dinheiro, e antecipando esse dinheiro eu consegui toda semana e ter novidade toda semana. Então, para você. Para você. Então, a gente vai ter que, é a única forma que eu encontro, eu não tenho que aplaudir dinheiro, eu tô começando agora e tal. Então, um efeito colateral que é um dos que eu mais gosto, e fica de bônus aí para quem ficou até agora na live, que eu sei que essa é uma pergunta que todo mundo quer saber, todo mundo tem dúvida, que é como é que faz para não vender na notinha. E um dos efeitos colaterais, uma das justificativas que você pode dar é justamente a de você comprar roupas toda semana, você ter novidades toda semana para cliente, para toda semana, sempre que ela tiver um compromisso lá, uma festa, um evento, vai na casa de alguém, todo compromisso que ela tiver, você vai sempre ter roupas novas lá para ela. Então, fica essa dica aí de bônus, né, sobre comprar toda semana. Eu acho que é isso. A gente quer agradecer vocês. Muito agradecer todos os coraçõezinhos que vocês estão colocando e dando aí no cantinho da tela. Isso nos ajuda muito. Vocês não têm noção como, tá? O quanto isso nos ajuda. Muito obrigada. Sim. Muito obrigada a todo mundo que compartilhou o print de ontem. A gente ficou muito feliz de todo o nosso coração. Inclusive, a gente tem que acabar de repostar, né? Vamos repostar esse pessoal aí que tá compartilhando. Gostaria muito, a gente vai fazer outra fotinha pro print. Gostaria muito que vocês compartilhassem. Isso também vai nos ajudar muito, tá? Vocês compartilhando também, vocês vão acabar convidando outras pessoas para assistirem. Verdade. E é incrível esse universo, sabe? Não é só uma live, né? É o desafio. A gente ainda tem mais 18 lives ainda pela frente. E tudo que a gente doa, a gente recebe em dobro, viu? Vocês podem ter certeza disso. Ficar amarrando informação é a coisa mais boba que pode existir na vida, porque eu confesso pra vocês, eu ficava com muito medo. Eu falava, Thales, a gente vai lançar o curso, a gente vai ensinar tudo que a gente sabe. Eu ficava tão apegada que vocês não fazem ideia. Gente, o mês que a gente lançou o curso foi o mês de maior número de vendas da Reforma, sabe? Isso me deixa muito feliz, muito emocionada, porque parece que foi um sinal, assim, realmente, né? Desapega. Exatamente. Solta. Se você entregar o que você tem de melhor aí, você vai receber sempre o que o universo tem a oferecer de melhor. Exatamente. Da mesma forma que a gente está aqui se comprometendo, né? Ficar 20 dias aqui junto com vocês.
20 dias não, um mês, fazendo 5 lives por semana, né? Aqui para vocês, preparando conteúdo. A gente quebra, pode ter certeza, a gente quebra muita cabeça, porque a gente pensa o quê? Quais são as principais dúvidas? A gente consulta todas as pesquisas que a gente já fez, directs que a gente recebe. E, além das dúvidas que vocês já têm, a gente pensa em coisas que vocês ainda não sabem. Então, a gente já quer resolver problemas futuros, né? Igual a gente deu dicas aqui sobre a notinha e tudo mais. Então, a gente, o que a gente gosta, a gente ama fazer isso, né? A gente quer gerar esse valor para vocês, a gente quer ter esse impacto, a gente quer que esse seja um dos nossos legados aqui nessa vida, né? Que é poder ajudar, contribuir com uma coisa que deu certo para nós, a gente sabe que funciona, pegar tudo que funcionou e passar para outras pessoas. A gente fica muito feliz de fazer isso. Beijo!